Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo alguns conteúdos em filosofia para compartilhar com vocês aqui alguns conhecimentos, né? Na verdade, hoje nós vamos contribuir com algumas áreas, aí a história, a sociologia principalmente, porque o nosso conteúdo ele está ali interdisciplinar. Nós temos um conteúdo hoje que ele passeia, né, por uma série de outros conteúdos de outras disciplinas e, na verdade, está aqui no nosso cotidiano em geral. Ele é muito importante e, detalhe, é um dos conteúdos que tem o maior número de conceitos, tá, dentro da história do conhecimento. É um dos conteúdos que tem uma vasta, né, aplicação aí em todos os âmbitos que nós possamos entender, tanto no filosófico, como no científico, como no próprio senso comum. Todos os tipos de conhecimento, por exemplo, utilizam aí, pegam estruturas aí pertencentes a este nosso tema de aula, só para tu sentir a importância dele, tá? O nosso tema hoje é um dos grandes temas de vestibulares. Então você que vai fazer o vestibular, você que está ali tentando essa vaga tão esperada, esse sonho de entrar na universidade, esta ansiedade de estar por lá, você vai gostar muito aqui, porque eu vou desenvolver algumas noções básicas sobre cultura dentro da filosofia. E aí nós vamos pegar as definições, tá? E alguns problemas. Obviamente eu não vou me aprofundar muito nisto, porque como eu falei a vocês, isso pertence também a outras áreas do conhecimento, do saber, principalmente a sociologia. Tá? Vocês vão ver que a sociologia vai abordar muito cultura com vocês também. Eu vou pegar aqui alguns elementos desta cultura, aproveitar para também mostrar algumas interpretações dentro da filosofia, citar alguns conceitos que possam ajudar irmanadamente essas outras disciplinas, né? Vocês vão pegar história aí, geopolítica, vocês vão pegar também, não só na geopolítica, na geografia, mas também na arte, vocês vão aproveitar isso na língua portuguesa, linguagens e códigos famosos, na matemática também, olha que coisa bonita. Principalmente, como eu falei, na sociologia. A sociologia tem um carro-chefe aqui no estudo desta cultura, que é um dos grandes fenômenos, e dizem até que a maior marca do ser humano é a produção cultural, ok? Então vamos partir aqui de alguns elementos básicos. Por exemplo, quando você fala neste grande conceito, nesta grande estrutura, neste elemento marcante da vida humana, que é a cultura, você está falando das manifestações, ok? Olha que coisa bonita. Nós estamos falando do processo em que o indivíduo, o ser humano, este agente, que é um agente sem dúvida nenhuma diferenciado no mundo, que é o ser humano, ele possui de mostrar, de demonstrar, de expressar aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa e aquilo que ele tem dentro de si como sentimento. Olha que coisa bonita. A cultura é uma estrutura. A cultura é um elemento e como estrutura e elemento ela está associada às variadas formas de manifestação. Essa expressão manifestação é uma das expressões mais felizes dentro da filosofia para simbolizar, claro que não é um conceito, não é uma definição exata, mas é uma definição extremamente feliz. Então, enquanto definição, tá? Nós temos as manifestações e esta definição ela é organizada a partir daquilo que o ser humano vai realizar na sua história de vida, na sua passagem, certo? Na sua construção enquanto ser dentro da Terra, da humanidade, do local em que vivemos, ok? Então, a priori, como diria o nosso amigo Kant, a expressão em que você simboliza manifestações, ela é uma das expressões mais importantes que nós temos em cultura. Por exemplo, se você vai escrever sobre cultura, se você vai escrever um artigo científico, se você vai escrever uma redação, vamos falar no ensino médio, se você vai escrever numa redação, tá? E aí você precisa abordar a cultura, você vai, obviamente, ter atenção a essa expressão que são manifestações, ok? Bom, necessariamente a cultura, ela possui, tá, elementos dinâmicos, tá? Vamos ver aqui os famosos elementos, tá? Olha aqui, dentro desses elementos da cultura nós temos a dinâmica dela,
ok? Você sabe que a cultura é uma estrutura dinâmica, uma estrutura de movimento. Ela não é estagnada. E você que vai fazer vestibular, preste atenção, tá? Dentro deste elemento que se torna uma grande característica da cultura. Olha aqui, ó. Esta dinâmica se torna uma grande característica da cultura. Ok? Importantíssima. A cultura é movimento. A cultura é fazer constante. A cultura é fluxo. A cultura ela não está estagnada. Cuidado com isso, você que vai fazer vestibular. Você vai encontrar muitas questões do vestibular trazendo estruturas neste nível em relação à cultura. O contrário não pode ser levado em conta. A cultura não é estática. A cultura ela não fica de uma maneira só. A cultura ela não se apresenta somente de uma maneira, ela vai mudando. Ela é sensível ao fato histórico, ao momento histórico e à própria mudança histórica deste ser humano, que vai se expressar através dessas manifestações. Correto? Preste atenção numa outra coisa interessante. Nós temos o simbolismo. Olha que coisa legal. Preste atenção nesta expressão. A expressão simbolismo, certo? É uma expressão fundamental dentro do processo. A estrutura simbólica, olha, se é uma manifestação, se é uma expressão, nós vamos criar uma rede de signos e significados, expressões com sentido e referência. Olha que coisa importante dentro da cultura. Então, quando eu estou falando em simbolismo, eu estou falando também de uma grande característica da cultura, certo? Que está numa ordem não só do movimento, como nós temos aqui, na primeira instância, mas dentro desse simbolismo, nós temos a ordem da representação, certo? Nós estamos na ordem aí metafórica, nós estamos na ordem aí do sentido e do significado. Olha aqui, ó, a representação para que eu possa expressar sentido e para que eu possa levar significado a isto, ok? E detalhe, também é uma grande característica da cultura enquanto elemento. Olha só, assim como a dinâmica, nós temos uma grande característica da cultura, certo? Que é a presença de símbolos dentro deste processo. Você pode perceber que as mais variadas civilizações, elas estão o tempo inteiro tomando símbolos para expressar, para se manifestar, para traduzir aquilo que sentem, aquilo que pensam e aquilo que fazem o tempo inteiro. Correto? Perfeito? Nós temos uma outra estrutura, um outro elemento fundamental que é a linguagem. Certo? Você vai perceber que muitos autores, em vários livros, separam aqui a linguagem. Por que a linguagem? Porque a linguagem é a maneira mais corriqueira, é a maneira mais tranquila, é aquela que você percebe, é aquela que você tem mais jeito, é aquela que você consegue identificar como veículo de tradução da manifestação. Então a linguagem é sempre algo que vai fazer a tradução, certo? Da manifestação, ok? É esta linguagem que vai possibilitar você traduzir essa manifestação, quer seja dos seus sentimentos, ó, quer seja dos seus pensamentos, ok? Ou da sua própria prática cotidiana, ó. Então a linguagem é um elemento, certo? Que sem ela nós não podemos construir nem pensar, ou é um elemento do qual a própria cultura depende intimamente. Então ela também é uma grande característica da cultura, certo? É um elemento que traz uma característica fundamental para a cultura. Sabe, professor? Então eu tenho simbolismo, linguagem, dinâmica, sim, várias características para você perceber aí como a cultura ela vai abranger, ela vai trazer, ela vai abordar uma série de elementos conjuntos, percebe? Ok? Então,
dentro da definição de cultura, em que o ser humano ele se manifesta, eu vou perceber a dinâmica, o simbolismo e a linguagem dentro sempre como elementos fundamentais, como elementos que são estruturantes, como elementos que vão constituir, tá, este grande conceito que é o conceito de cultura. Perfeito? Mas veja só, essa cultura ela hoje interfere, isso aqui é uma coisa importante que a gente perceba, ela hoje interfere em vários âmbitos dentro da nossa vivência, quer seja na ciência, na filosofia ou no próprio senso comum. Olha, você entender esse negócio é tão sério hoje que a cultura ela consegue, na verdade, movimentar até estruturas biológicas que foram determinadas pela natureza, mas que nós, seres humanos, pretendemos alterar só para podermos nos beneficiarmos, torná-los mais belos ou até mesmo modificá-los ao nosso bel prazer. Vou te dar um exemplo muito claro disso. A cirurgia plástica, por exemplo, hoje é muito utilizada, principalmente o Brasil é campeão, viu, desse negócio. O Brasil é um dos países que mais se utiliza disso, o Brasil é um dos países que tem isso dentro dele como uma das grandes leis, né, para o próprio processo de formação do ser humano. E ele interfere até na própria natureza. Muita gente tira a costela, por exemplo, só para afinar a cintura. As pessoas vão construir o nariz. A natureza não deu assim, mas ele vai lá e modifica por uma questão de beleza que é determinado culturalmente dentro de uma outra sociedade, ou de uma sociedade qualquer, ou de uma sociedade onde ele esteja. Então, até os padrões de beleza que são determinados culturalmente, que vão modificando com o tempo culturalmente, que estão à mercê da cultura, vão até levando o ser humano a fazer intervenções na própria natureza, no próprio corpo e na sua biologia em si, para poder estar em acordo com aquilo. Isso é muito sério. Isso é uma estrutura muito importante. É algo que leva a gente a refletir muito sobre este tema como cultura. E aí nós temos vários outros problemas lá. Nós podemos pegar, por exemplo, questões aliadas ao etnocentrismo, por exemplo. Certo? O etnocentrismo é um fenômeno cultural, ok? É melhor, geralmente, essa expressão. É um fenômeno cultural, ok? Que pode ser canalizado para um problema, ok? Relacionado à cultura, mas ele, na verdade, vai existir. Ele, na verdade, está sempre ali disposto, perto do ser humano. É uma marca do ser humano, ok? Por quê? Porque nós temos a tendência sempre a julgar as pessoas, olha, julgar, ok? Vamos colocar nesta ordem para se tornar mais compreensível. Julgar, certo? As outras culturas, olha que coisa interessante como é feito. Julgar as outras culturas a partir da sua, certo? E este julgamento, claro, né, obviamente, vai criar um juízo de valor. E aí eu vou sempre tornar aquelas que são positivas, as que estão perto da minha, e vou tornar estranhas, negativas, aquelas que estão muito distantes. Então aqui neste julgamento, como se trata da palavra julgamento, eu vou construir um juízo de valor, certo? Aqui vai surgir um juízo de valor que pode ser positivo ou negativo. Olha só que coisa interessante. Professor, quando é que é positivo? Quando essa cultura que é julgada parece com a minha. Quando é que é negativo? Quando ela é muito distante. Então, olha aqui, ó. Se é próxima da minha, é positiva. Se é bem distante da minha, ela é negativa. Ah, professor, quer dizer que eu posso dizer que o etnocentrismo também ele constrói um padrão para julgar? Sim, eu posso estabelecer este elemento. Existe um padrão, certo? E este padrão ele vai construir juízo de valor ou juízos de valores a partir do funcionamento das outras. Então, geralmente eu pego outras culturas e, partindo da minha, vou construir estes juízos, vou julgá-las como positivas ou negativas. E aí eu vou usar o grau de proximidade ou distância para isto. Assim eu digo se ela é positiva
ou se ela é negativa. E perceba que eu estou usando eufemismos, né? Eu não estou falando, porque muita gente diz assim, olha, não presta ou presta. Tá? Eu não vou usar esses termos, que eu acho inadequados. Vamos usar positivas e negativas, fica uma coisa mais inteligente, uma coisa mais educada. Tá? Mas, na verdade, você pode perceber que muitos vão tentar dizer se uma cultura é válida ou inválida, também são termos interessantes, a partir desse grau de proximidade ou distante da que nós consideramos como padrão. Ok? Perfeito? O etnocentrismo ele vai funcionar assim. Existe a xenofobia como um fenômeno cultural que apresenta-se de forma problemática. Xenofobia também é um fenômeno cultural que você vai perceber em que nós temos hoje fato em relação às imigrações, tá? Esses movimentos desordenados vindo da Ásia, da África, do mundo árabe e principalmente da Europa, aos Estados Unidos, aqui na América, por exemplo, no próprio Brasil, gente, né? Nós temos a Venezuela, os venezuelanos que entravam, Bolívia, paraguaios, até mesmo argentinos, que a coisa por lá não está muito legal. Então, muita gente vai fazendo esse processo de imigração, vai migrando de um lado para o outro, e isso vai criando um choque entre culturas, porque eles trazem uma, encontram aqui outra, e pode ser que isso cause uma aversão. Tá? Esta aversão pode gerar até um processo violento, tá? Um processo de rechaçar aqueles que são tão diferentes. Porque a xenofobia ela vai se caracterizar pelo medo, ó, do que é diferente, certo? Eu estou usando o conceito mais próximo do termo, tá? Você vai encontrar vários outros elementos ligados à xenofobia, mas eu estou usando o conceito que está perto do termo e do significado do termo xenofobia, porque phobos é medo, lembre disto. Mas aí, professor, por que isso são fenômenos? Por que este fenômeno? Porque juntamente com o etnocentrismo, esses fenômenos eles são associados aí a culturas, porque aqui dentro da xenofobia também existe, se ele é medo do diferente, isto aqui pode ser ligado, por exemplo, ao imigrante, certo? Que traz uma nova cultura, tá? E aí eu passo ao processo de repulsa deste imigrante, da recusa deste imigrante da cultura, da nova cultura dele. Eu passo a achar que este imigrante ele se torna um inimigo, certo? Por que que ele pode ser inimigo? Porque ele vai trazer uma nova cultura, ok? E eu posso construir na minha cabeça, contestar, tá? Eu posso considerar que este imigrante é um inimigo por trazer uma nova cultura e esta cultura ser uma ameaça à minha que está estabelecida de forma conservadora, tradicional e constante. E aí este processo de consideração de um imigrante como inimigo, de um novo ser no meu país como inimigo, isso gera a violência. Isso pode terminar em violência. Isso pode gerar violência, certo? Esta violência aqui, ela pode ser feita tanto física como psicológica. Por exemplo, física, às vias de fato, você já sabe o que é, mas quando você coloca simbolicamente, psicologicamente, você pode utilizar do preconceito, tá? Esta violência ela não precisa ser só física, obviamente que ela pode se tornar violência física, certo? Mas ela pode também ser através do preconceito, ok? Você desenvolve uma série de preconceitos em relação a pessoas que não são de origem do seu próprio país, tá? Da famosa nacionalidade, o nacionalismo, a nacionalização. Isso pode criar um processo, pode gerar um processo de violência que pode chegar às vias de fato, morte. Você sabe, por exemplo, que existem muitos casos de estrangeiros sendo assassinados em outros países, de países que não suportam estrangeiros e por isso perseguem, até matam. Mas nós temos principalmente ali a proibição de trabalho, a proibição de entidade, claro, de até habitar em lugares públicos ou de estarem juntos dos outros neste processo. Então, é um fenômeno também que pode acabar acontecendo, ok? A cultura, ela tem fenômenos que podem se tornar e se tornam verdadeiros problemas se nós não soubermos lidar com eles e preparar a população, as pessoas terem consciências
para saberem que isto vai acontecer, pode acontecer, e aí terem os famosos amortecedores da consciência e promover uma consciência mais ampla, internacionalista, por exemplo, tá? Convido você a, claro, acompanhar as próximas aulas sobre cultura, que nós vamos aqui dar continuidade e desenvolver mais conhecimento sobre este assunto. Fica um forte abraço, professor André Luiz, fique com Deus, fique conosco, mas fique estudando.